Bom dia, meus irmãos. Bom dia a vocês que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a todos. Que possamos ter um culto abençoado, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, Senhor, nesse salão de culto, para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, para que a nossa adoração chegue ao teu trono de graça, através da direção do Espírito Santo, e perdoado, Senhor, os nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, e que tudo que façamos aqui possa ser do teu agrado. Senhor, dirige-nos, Senhor, nesse momento de adoração, abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu quero pedir a você que está nos assistindo pela internet, que esteja, nesse momento, compartilhando esse culto com outras pessoas. Eu já fiz isso antes mesmo de começar o culto. Quando começou o chamado, eu já estava compartilhando com os meus grupos, com os meus parentes, com os meus amigos. E você pode fazer da mesma forma, ajudando a divulgar esse trabalho, ajudando a também se inscrevendo no canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube. Quando nós acabamos de realizar a nossa live aqui, demora um pouquinho e depois a gente faz a gravação e joga para o YouTube, e lá nós temos todos os cultos realizados aqui em nossa igreja. Então você pode estar também se inscrevendo no nosso canal. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus com o primeiro cântico, Grandes Coisas, a música do Fernandinho, e nós vamos estar adorando ao Deus que fez todas as coisas. Dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados.
é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer Nesse instante nós vamos passar ao momento de ofertório, e aqueles irmãos que quiserem entregar os seus dízimos e ofertas, nós vamos estar dando oportunidade a qualquer momento em que nós estivermos, realizando aqui os louvores e os outros instantes do nosso culto, para os irmãos ficarem bem à vontade, para não ficarem juntos na hora de estar contribuindo. Para você que está na internet, está aparecendo aí o número da conta da nossa igreja e também o CNPJ. Então você pode contribuir com o valor que assim desejar, o valor que propor em seu coração. Nós vamos passar a um momento de intercessão, e nós temos o nosso momento de intercessão à igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a irmã Marilda, que pede por um negócio, a irmã Ivonete, que já está se recuperando de um AVC. Ela mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp, e ela já está bem melhor, graças a Deus. Agradecer a Deus pelo casamento do nosso irmão Wellington com Geni, que está aqui com a gente nessa manhã. Foi sexta-feira, né, meu irmão? Graças a Deus pelo enlace matrimonial dos irmãos. A Rosana Barbosa, que agradece pela recuperação da Covid-19, ela é parente da Thaís, que também foi curada da Covid. O cunhado da irmã Leia, que ainda está em recuperação da Covid-19. A irmã Marisa pede pelo seu enteado e por um negócio. Moisés e filhos, Tamires, que está aqui com a gente essa manhã, graças a Deus. A dona Edmé, mãe da nossa irmã Edir. A irmã Darcy, a Beth, que graças a Deus já tirou os instrumentos, já tirou inclusive a traqueotomia que havia feito, já está na iminência de ir para casa, graças a Deus. Mais uma cura da Covid-19, graças a Deus. O Joaquim Henrique, que está precisando de uma operação de coração, aquela criança que nós temos orado muito por ela. A Rosana Carrara, que é a irmã do nosso irmão Wilton. A Benaia, que pede por porta de emprego. A Adriana, esposa do André. O Anderson Silva, filho do Amaro. A dona Marlene, mãe da Cristina. Os irmãos Deusi, Francisca, Sara, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, Zaide e Isaías. Ontem nós estivemos ligando para o irmão Isaías, conseguimos conversar com o irmão Isaías, e ele falou, graças a Deus, ele estava falando bem, mas ele está enfrentando uma canseira muito grande por causa do tratamento. Ele tem comido muito pouco. Então os irmãos estejam orando para o irmão Isaías, para que ele possa se fortalecer nesse momento de dificuldades, nesse momento que ele está enfrentando essa enfermidade. Os médicos, os enfermeiros do nosso bairro em São José, Maricá, e autoridades. Pai amado, te agradecemos, Pai,
porque Tu tens ouvido as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, porque muitos já entraram nessa coluna de oração e já saíram agradecendo a Ti, Senhor, o milagre, agradecendo a Ti a cura, agradecendo a Ti, Senhor, a providência que o Senhor tomou. E nós Te pedimos, Senhor, por esses nomes que ainda estão em nossa coluna de oração, alcança o Senhor com a Tua bênção, com a Tua unção, e que eles possam receber de Ti tudo aquilo que eles precisam para as suas vidas, Pai. Abençoa os outros pedidos que fizemos também, abençoa os irmãos que estão aqui na Tua casa nessa manhã, aqueles que nos assistem pela internet, sonda cada coração e vê cada necessidade, e responde, Pai, no nome de Jesus, amém. Continuando a adorar o nosso Deus, poder para salvar. Salvar, tem poder para salvar, para
da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo agora na palavra de Deus, e o tema da mensagem é: em Deus existe esperança. Nós vamos ler um texto bastante conhecido da igreja, que está em Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 14. Judá, Israel, os dois reinos estavam vivendo um momento muito difícil, e Judá, nesse instante, estava em Babilônia, em cativeiro. Deus levanta um profeta, e nesse momento aqui algo acontece com esse profeta, que ele é levado a um lugar no qual com certeza ele não gostaria de estar. Nenhum de nós gosta de estar num lugar como esse, mas o contexto de Israel e de Judá, daquele cativeiro babilônico, era parecido também com aquilo que muitos estão enfrentando aí em suas vidas, e essa pandemia agravou a vida de muitas pessoas, está trazendo dificuldade a todo mundo, é mundial a crise. Então nós vamos falar desse momento da história, desse momento, dessa visão que esse profeta teve, e nós vamos tirar também ensinamentos e aplicações para a nossa vida. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e vos fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em minha própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Senhor, que nós possamos, Senhor, tirar dela aquilo que Tu tens a falar aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Aqui, esse profeta Ezequiel, ele tem um nome que significa Deus fortalece, ou Deus torna forte. Já o nome desse profeta já nos ensina algo, né? Deus fortalece, Deus torna forte. Deus levantou um profeta com esse nome, para quê? Para fortalecer os cativos que estavam em Babilônia. Ele era sacerdote, a gente vê isso no primeiro capítulo, no primeiro versículo do próprio livro de Ezequiel, mas ele foi chamado a profetizar. Deus pega ele do ministério sacerdotal, onde ele não iria estar naquele momento ministrando como sacerdote, mas o separa como profeta. Ele estava vivendo à beira do rio Quebar. Esse rio ele ficava em Babilônia, e a gente vê isso no capítulo 1, versículo 3. No tempo do exílio babilônico, teve 3 profetas que profetizaram em Babilônia, ou no período de cativeiro. O primeiro foi Jeremias. Jeremias, ele profetiza, ele fica em Jerusalém, ele profetiza, aqueles que ficam ali em Jerusalém são deixados ali, a população mais pobre. Mas a gente pode ver também que ele escreve cartas a Babilônia, falando aos cativeiros que estavam lá em Babilônia. Então a gente vê que ele também anima aqueles que estão cativos lá. Em uma dessas cartas, nós estávamos até falando delas, né? Que ele estimula o povo a orar pela cidade, a trabalhar, a ter filhos, a empreender naquele lugar. E na sua carta ele deixa claro aos cativos e até Nabucodonosor que Deus entregou o seu povo em cativeiro. Não foi Nabucodonosor com todo o seu poder que os levou em cativeiro. O cativeiro era algo providenciado pelo próprio Deus, e isso Jeremias ele faz escrevendo aos cativos. A gente tem Ezequiel que foi para ali morar à beira do rio Quebar, que nós acabamos de saber disso, né? E ali ele ficou profetizando, recebia visões. A gente vê muitas visões ali sendo colocadas no livro de Ezequiel. Anciãos iam à casa de Ezequiel para receber de Ezequiel o ensinamento, não só o ensinamento profético, mas o ensinamento também das leis, porque ele, como sacerdote, tinha o conhecimento das leis. E os estudiosos chegam à seguinte conclusão: que Ezequiel, ele foi aquele que preparou aqueles que estavam em Babilônia, que seriam os responsáveis da adoração e também da instrução ao povo. No período que ele viveu ali, aproximadamente entre 22 e 25 anos, ele profetizou ali em Babilônia. Ele, além de profetizar, ele preparou aqueles que iriam retornar do exílio babilônico. E aí ele deixou algo ali formado, uma escola de ensinamentos da lei, e ali preparando as pessoas. E a gente teve o último, né, na sequência, Daniel, ele profetizou aonde? No palácio. Ele profetizou aos reis, ele profetizou a Nabucodonosor. Depois a gente vê ele junto com Belsazar. Depois a gente vê ele com Dario, e a gente vê a sequência de Daniel profetizando dentro do palácio. Só que Daniel, ele tinha uma ascendência tão grande que a sua forma de ser, as suas atitudes, aquilo que ele fazia, extrapolava o palácio. Então as pessoas tinham conhecimento de que existia alguém ali também dentro do palácio que estava poderosamente sendo usado por Deus como profeta de Deus. E a gente vê muitas profecias no livro de Daniel. Então a gente vê esses 3 profetas profetizando nesse período babilônico.
Bom, eu gostaria de separar 3 tópicos apenas, para que esses tópicos eles ficassem guardados em nossos corações. Em Deus existe esperança, é o tema. Por que eu trouxe essa palavra mais uma vez nessa manhã como fortalecimento? Eu peguei um profeta que diz que Deus fortalece, né? Deus dá forças, e a gente está precisando de forças nesse momento no qual nós estamos enfrentando. Muitas pessoas estão desenvolvendo outras coisas além da Covid-19, pessoas que estão desenvolvendo problemas psicológicos. Eu, por exemplo, às vezes fico nervoso com alguma coisa, né? E a gente vê que isso é uma ansiedade que está provocando isso. Isso é natural, porque nós deixamos de estar junto com os nossos parentes, nós deixamos de estar junto com os nossos amigos, nós deixamos de fazer outras coisas, como se nós estivéssemos cativos realmente, presos, né, dentro da nossa casa, sem condição de realizarmos aquilo que desejamos, né, com liberdade. Nós perdemos a nossa liberdade por causa desse momento difícil. Então, nesse momento, nós estamos vendo aqui algo muito parecido com o que está acontecendo conosco. Ontem eu estava conversando com um irmão e ele falando do desejo dele para o ano que vem de fazer uma festa aqui na igreja, de ação de graças, de algo que ele queria comemorar aqui na igreja. Eu falei: olha, irmão, oremos por isso, vamos esperar por isso, né? Só que não é algo que a gente possa marcar em um calendário mais. Nós não temos mais essa possibilidade de já deixar marcado para o ano que vem. Temos? Nós não temos, né? Mas isso deve nos abater, melhor dizendo? Claro que não. Nós temos que esperar, porque esse momento ele está sob o controle de Deus. O crente tem que ter esse discernimento. Está sobre o controle de Deus tudo isso que está acontecendo. Ah, pastor, mas até pastores têm sido levados por essa enfermidade. Gente, as coisas estão vindo para todos nós, para toda a humanidade. Essa doença não é exclusividade de uns, né? De algumas pessoas. Ela não escolhe rico ou pobre, ela não está escolhendo mais a criança e nem o adulto. Eu estava conversando com alguém que foi levar uma criança para uma operação nesse período de pandemia e falou que tem uma ala de crianças no hospital que está reservado para crianças que estão com a Covid-19. No início não era assim, era uma doença que estava mais assustando aquelas pessoas que tinham uma certa idade, uma idade mais avançada. Hoje em dia não existe mais, né? Todas as pessoas estão sendo aí atingidas por essa doença e alguns estão sendo ceifados. Ah, mas eu não quero morrer dessa doença. É você que decide se quer morrer ou não dessa doença, né? Somos nós que decidimos agora essas coisas. Ah, eu não quero pegar essa doença. Somos nós que decidimos isso. Tudo está no controle, nas mãos de Deus. Se tivermos que sermos ceifados por essa doença, seremos ceifados por essa doença. Nós estamos nas mãos de Deus. Então por que nós vamos ficar tão apreensivos com relação a isso? Mas a gente vê a primeira coisa acontecendo quando ele é levado, Ezequiel é levado para um lugar aonde certamente ele não queria estar. Quando eu ouço que alguém faleceu e sei a hora do sepultamento, eu vou para aquele lugar, eu vou ali prestar as minhas condolências à família, os pêsames à família, levar ali um apoio, né, um conforto àquela família. Eu vou entrar naquele lugar, mas feliz eu não vou estar de estar naquele lugar, não vou estar, né? A gente tem visto muitos cemitérios agora, que eles são mais, vamos dizer assim, mais humanizados,
que quando você entra, né, ali não tem mais aquelas lápides, nem aqueles túmulos mais, a gente vê tudo gramado, flores, não é assim que estão fazendo agora com os cemitérios? Algumas pessoas têm até agora feito uma caminhada nos cemitérios, que é mais tranquilo, tem ninguém para conversar e elas querem um pouco de tranquilidade, estão caminhando dentro do cemitério e correndo dentro do cemitério. Algumas pessoas estão escolhendo esse tipo de atividade, porque ninguém vai estar conversando com ele, vai estar chamando ele a atenção, vai estar tirando dele a atenção de estar praticando aquele exercício físico, e ele quer um pouco de paz. Eu já não gostaria de caminhar num lugar assim, tá? É um sentimento meu, eu não gosto, prefiro ficar longe desse lugar. Mas Ezequiel, ele é levado para aquele lugar onde era um grande cemitério, não é verdade? Pessoas estavam mortas ali, um grande exército morto, e ele vai de um lugar a outro e só vê morte naquele lugar. O que é o cemitério? O cemitério é onde se tem a data do começo e do fim. Quando nós chegamos lá no cemitério, o que está registrado lá nas lápides? O nome das pessoas, a data aonde elas nasceram e a data da onde elas morreram. Então ali estava um início e um fim de um ciclo, de um povo que tinha sido separado por Deus, tinha sido levado para um lugar abençoado por Deus, uma terra separada para ele, um povo cuidado por Deus em todos os momentos, um povo onde Deus era o rei daquela nação, mas o rei desse povo, né? Era o rei de Israel, o próprio Deus, mas tinha se começado algo e terminado algo. Às vezes nós estamos vivendo isso, o momento em que algo está ficando apenas para história, já aconteceu, pronto, e acabou. Teve início e tem fim. Olha, quando nós somos levados a esse momento de algo que está acontecendo na história da nossa vida, em que houve um início e tem um fim, aonde a gente acha assim que tudo acabou naquele momento, Deus entra com a sua esperança. Deus levou ele para aquele lugar para mostrar, olha, mesmo nesse lugar, aonde se teve início desse grande exército sendo formado, e esse grande exército sendo derrotado, não existe ainda o fim, porque eu sou a esperança. Dentro desse tópico também, onde tudo está morto, a gente vê que a gente não tem possibilidade de, quando isso acontece na nossa vida, quando nós falecemos, quando nós morremos, ou quando alguém morreu, né? Quem entra sozinho para ser sepultado em um cemitério? Não, pode deixar que, não quero que ninguém me carregue quando eu morrer. Eu já tenho tudo planejado, vou botar a minha melhor roupa, né? Vou me preparar todo bonitinho, vou fazer meu cabelo, cortar meu cabelo, e ninguém vai me carregar não. Então, só deixa o caixão lá no lugar que eu vou entrar e vou me acomodar lá, e quando eu falar assim, agora pode fechar a tampa, que agora eu vou ficar aqui. Não conheço ninguém que teve essa possibilidade na história da humanidade, de que chegou e escolheu o momento de ser sepultado, chegou lá, deitou no caixão e falou assim, agora tampa aí que eu vou morrer, e agora vocês podem aí fazer aí a minha despedida. Nós somos levados para o lugar aonde nós vamos continuar ali depois de mortos. Em quantas situações nós somos levados
a um lugar onde nós não queremos estar e nós não podemos escolher. Nós chegamos a esse lugar sem escolha. Muitas pessoas não escolheram estar vivendo uma vida sem esperança. O que é esse texto? O que é essa visão? Em primeiro lugar, essa visão é uma visão simbólica de quê? Da morte de quem? Da morte da esperança, da morte espiritual também. Aquele povo estava desesperançoso, a esperança estava morta. Eles foram levados para ali, para o cativeiro babilônico, mas a culpa não foi de Nabucodonosor, a culpa não foi de Deus, a culpa foi dos seus atos, das suas atitudes. Eles é que procuraram isso para a vida deles. Muitas pessoas foram levadas a um lugar onde não querem estar, estão vivendo a morte da esperança, porque colaboraram para isso também. Estão vivendo uma vida de esperança morta. Por quê? Porque tomaram decisões erradas na sua vida, e hoje em dia estão o quê? Colhendo os frutos de uma decisão que tomou na sua vida. Pode estar nesse lugar, você pode estar nesse lugar onde você não queria estar, mas ainda existe uma esperança. Deus é a esperança de te tirar desse lugar. Então, mesmo que você, ou por uma atitude sua, ou porque levaram você a estar morto na sua esperança, Deus pode te tirar desse lugar. Nele há esperança. Em segundo lugar, em Deus existe esperança, e a esperança que está firmada na sua vontade. Nos versículos de 3 a 6, no versículo 3, diz assim: ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Naquele momento, Ezequiel, ele recebe uma pergunta de Deus, e como profeta, ele poderia dizer assim: Senhor, eles não estão mortos, porque o Senhor está aqui. Mas não seria uma decisão correta, porque Ezequiel não se mandava. Não era Ezequiel que falava por Deus, né? Ezequiel tomava uma atitude e aí ele falava, pronto, Deus carimbava aquilo que Ezequiel falava. Não é assim. A profecia não é assim. O profeta não age dessa forma. O profeta, ele não toma decisões. Ezequiel, ele se casa. Ele se casa, fica pouco tempo casado, e a sua mulher morre. E Deus informa ele: sua mulher vai morrer. E quando a sua mulher morrer, você não vai nem chorar por ela. O enterro dela tem que ser rápido. Ezequiel teve que se submeter a essa vontade de Deus, a isso. Ainda mais falar alguma coisa que Deus não tinha dito. Ele não tinha coragem de fazer isso. E por que aconteceu isso da mulher, né? Vamos também explicar isso aí também, para que não fique solto. Pastor, mas por que isso aconteceu? Ezequiel era quem? Era
o simbolismo de Deus. Ezequiel simbolizava Deus. E a mulher de Ezequiel, Israel, que havia morrido. E o cativeiro foi algo muito rápido. Eles não esperavam que fosse algo tão rápido assim, de Nabucodonosor ir tirar todo mundo de Jerusalém, só deixou os pobres lá, os necessitados, para que a cidade não ficasse vazia. Eles não esperavam que fosse acontecer tão rápido. E aí acontece isso na vida de Ezequiel. E aí Deus pergunta a Ezequiel: Ezequiel, essas pessoas estão mortas? Senhor, tu sabes. É Deus que vai decidir se a nossa esperança está morta ou não. Mas quantas pessoas chegam para nós e falam assim: esquece isso, não tem esperança, a esperança acabou. Está falando em nome de quem? De Deus? Ninguém pode dar término a uma esperança, a não ser que seja a vontade de Deus. Então nós temos que colocar a nossa esperança e confiar a nossa esperança em Deus, que Ele decide. Se Ele decidir alguma coisa, Ele é soberano, e Ele ainda diz: Senhor, Tu és o soberano, a Tua vontade é soberana, Deus, só Tu sabes. Então, por mais que uma pessoa diga para nós: olha, não tem mais esperança. Quantas vezes a gente foi visitar alguém que a gente sai de lá sem esperança nenhuma? Mas quem foi que colocou essa desesperança no meu coração? Foi Deus? Não, foi minha falta de fé mesmo que colocou essa desesperança. Porque eu achei que aos olhos humanos não fosse possível aquela pessoa suportar aquilo dali que estava passando, já estava no fim. Mas aí Deus, na sua soberania, falou assim: não morreu, não acabou, ainda tem um propósito, ainda tem vida. Porque Ele é soberano, Ele que decide todas as coisas. E Ezequiel tinha a certeza disso. Quem determina a vida é a palavra de Deus, é a profecia. Olha que coisa interessante no versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, quem traz a vida aqui é o quê? A palavra do Senhor. Se não houver a palavra do Senhor, aí você pode dizer mesmo: a esperança está morta. Mas se você confiar na palavra do Senhor, se você crer na autoridade da palavra do Senhor, na sua vontade, ainda existe esperança. É o que nós vemos aqui. É o simbolismo do povo. Eu não estou falando de uma morte física, eu estou falando de morte espiritual, morte de esperança, morte de sentimentos, de relacionamento, de tudo. Aonde houver a morte, se houver a palavra de Deus, a vida. Não é assim que nós vemos aqui? Então nós temos que ouvir a palavra de Deus. E quando ouve-se a palavra de Deus, e quando a vida, quando tudo acontece, Deus ele faz tudo para a sua glória. Ele não faz com outro objetivo. Tudo é para a glória de Deus. Por quê? Versículo 5
diz assim: assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida, porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Aí encerra-se com a seguinte frase: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele faz para mostrar a sua glória. Quando Ele restaura para mostrar a sua glória. Quando Ele cura, é para mostrar a sua glória. Quando Ele concede algo, é para mostrar a sua glória. Então é para que nós, quando formos alcançados por essa esperança, porque é uma esperança que nos traz a certeza. A esperança em Deus é uma esperança de certeza, não é apenas uma esperança de que eu espero, como se fosse algo que fosse na esfera humana, que na esfera humana, em muitas ocasiões a gente espera que algo aconteça, que alguém faça alguma coisa por nós, e isso nunca acontece, né? Fica só uma esperança, fica só no campo daquilo que poderia acontecer. Mas em Deus não. A esperança em Deus, ela é certa, e para que ela seja cumprida para a glória de Deus. Mas a gente vê muitas pessoas que são alcançadas por algo, por vida, por um milagre, pela glória de Deus, pela sua palavra, pela sua soberania. Chega no final, elas reconhecem? Não reconhecem, porque não se submetem ao Senhor para que Ele seja soberano em suas vidas. Em último lugar, em Deus existe esperança de que Ele colocará tudo em seu lugar. Olha o que acontece no versículos de 7 a 9. Versículo 7, Ezequiel, ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Aqui que eu queria enfatizar esse subtópico, né? Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Enquanto ele profetizava. Então a gente pode ver aqui que tudo começa a ir para o seu lugar quando nós estamos ouvindo Deus falar e nós estamos entendendo e aceitando Deus falar. Tudo começa nesse momento. Não é assim que está acontecendo aqui nesse texto? Enquanto eu profetizava. Então, enquanto algo está acontecendo dentro da minha vida, Deus está juntando as coisas, Deus está colocando tudo em seu lugar. Assim como fez com aquele exército, estava fazendo no coração do povo. Enquanto o povo estava ouvindo os profetas falarem, Jeremias lendo as cartas de Jeremias, Daniel profetizando e a profecia rompendo o palácio, quando Ezequiel falava e os cativos ouviam, Deus estava colocando tudo no seu lugar. A esperança estava retornando aos corações deles. Ele faz duas coisas. Ele coloca as coisas que são impossíveis no seu lugar e ele completa aquilo que está perdido. Continuando o versículo 7, diz assim: houve um barulho,
um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olha, não houve ajuda do profeta aqui. Ezequiel, ele não ajudou. Senhor, eu vou dar uma força aqui, porque tem um osso aqui que eu acho que não vai se encaixar. Não. Quem fez todo o processo de juntar foi Deus. Depois de juntar, eles estavam num vale, sujeito às intempéries, né? Chuvas, ventos, poeiras que estavam ali cobrindo aqueles ossos, mas eles estavam se chegando ao seu lugar. Mas depois de juntos os ossos, e olha, juntar osso não é mole não. Eu quebrei uma perna e eu fiquei na operação para se juntar um osso. Os médicos acho que demoraram umas 4 horas para juntar um osso da minha perna. Não é coisa fácil não, esse processo não é fácil não, mas Deus foi fazendo, juntando ali aquilo que estava quebrado, a esperança que estava quebrada, a esperança que estava separada, Ele foi juntando. Mas a esperança ainda estava no osso. Ele falou: espera aí, eu vou cobrir agora com tendões, depois eu vou com os músculos, depois eu vou com a pele. Aí Ele fez todo o processo de juntar a esperança, mas a esperança ainda estava sem vida. A esperança ainda estava deitada, sem vida. E quando Ele coloca aquilo tudo no lugar e Ele completa tudo, Ele faz: agora eu vou te dar vida e vou colocar vocês de pé. Aí o exército se levanta. Ele precisa fazer tudo isso na nossa vida. Ele vai juntar, não vai ser uma coisa assim, estalar de dedos, não. Eu não sei qual o período que essa informação chegou aos cativos de Babilônia. Isso eu tentei procurar para saber. Quando foi? Qual o ano que eles receberam essa mensagem aqui do Vale dos Ossos Secos? Eu não sei. Mas eles precisaram de 70 anos de exílio. Alguns profetas chegavam e falavam assim: sonhei, vocês vão sair daqui, tal dia assim, 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 assim. Eles falavam: mentira. Eles vão ter que esperar o tempo está definido. E Jeremias deu a definição do tempo: vai ser 70 anos. Eu não sei qual o tempo de que Deus vai usar para juntar isso tudo, para colocar no seu lugar e para nos colocar de pé. Mas se tivermos que passar esse tempo aí, Deus vai estar fazendo de uma maneira muito correta, para que quando nós estivermos prontos, sermos um exército para enfrentar as batalhas que precisamos enfrentar, cheios de esperança. O povo voltou do cativeiro, outro povo, com outra vida, o Espírito de Deus neles, era outra nação, uma nação curada, uma nação que precisava ter passado pelo vale dos ossos secos. Às vezes a gente precisa passar por um momento de desesperança, mas Deus vai nos colocar de pé, amém? E Deus vai te colocar de pé. Confie nisso. Tenha esperança que está em Deus. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Te amo, Jesus, e eu te louvarei, meu bom Jesus. Quando estivermos cantando a última música, antes de cantarmos a última música, eu vou orar e depois eu vou cantar uma parte da música com os irmãos do louvor, e depois eu vou estar à porta aí cumprimentando os irmãos, porque é difícil quando os irmãos chegam a cumprimentar, porque a gente fica agitado aqui com o início do culto, tendo que colocar tudo em seu lugar. Mas aí eu vou à porta, vou
né, me preparar com a máscara, com o álcool, para cumprimentar os irmãos, lembrando os irmãos que hoje à noite, 16h30, é isso mesmo? Não, 18h30, 16 é 4, 18h30 o nosso culto, 18h30, 15 para as 7, 1 hora de culto, nós estaremos nos reunindo. E também lembrando aos irmãos que estão aqui, nós temos um grupo aqui que não chega aos 30% da nossa capacidade do salão de culto. Nós temos uma capacidade muito grande de recebermos pessoas aqui em nosso culto com toda a segurança, né? Então nós não precisamos nesse momento termos fechado a igreja para os nossos cultos presenciais, porque nós estamos obedecendo tudo aquilo que a prefeitura nos manda fazer. Então nós temos o álcool em gel, nós temos os produtos sendo colocados lá na porta pela Cristina, então a gente pisa nos produtos, a gente usa ali o álcool nas mãos, a gente senta separado nos seus casais e as famílias, né? Então a gente vai tomar todo o cuidado, mas vamos continuar realizando os nossos cultos, que para o crente é muito importante, nós estarmos adorando a Deus, nós estarmos nesse momento de celebração, porque nos faz bem. Então nós não podemos fechar a igreja, porque é algo essencial para a nossa vida, cremos nisso, né? Então nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Teu nome
Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti.
muito obrigado pelo culto dessa manhã. Despede-nos em paz para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém.